Imagine só. Você passa a vida inteira lambendo as botas de um regime cruel, repetindo como papagaio cada palavra de ordem, aplaudindo cada atrocidade. Acredita piamente que sua lealdade cega será recompensada com segurança, privilégios, talvez até um cargozinho de confiança. Mas aí de uma hora para outra a máquina que você ajudou a lubrificar vira suas engrenagens contra você mesmo. É o que chamam de ironia do destino, ou no caso de Sergei Markov, de justiça poética da pior espécie. O famoso analista político pró-Kremlin, aquele que passava os dias nos programas de TV cuspindo ódio contra a Ucrânia e endeusando Putin, acordou um belo dia com uma etiqueta colada na testa: agente estrangeiro. Não é piada. Não é exagero. É a mais pura realidade batendo à porta de quem, até ontem, defendia com unhas e dentes que agentes estrangeiros deveriam ser caçados, presos e jogados aos lobos. Pois agora ele sabe, na pele, o que significa ser o alvo da própria retórica. E não adianta choramingar. Markov não é nenhum ingênuo. Durante anos ele foi peça-chave na engrenagem da propaganda russa, um dos rostos mais visíveis da máquina de desinformação que justificou a guerra, difamou opositores e vendeu ilusões ao povo. Chegou a tripudiar sobre os traidores que ousavam criticar o regime, exigindo punições exemplares. Agora, quando as mesmas acusações que ele ajudou a disseminar se voltam contra si, ele se agarra a desculpas esfarrapadas: sou patriota. Apoio Putin há 25 anos. Estou sob sanções do Canadá. Como se isso fosse um escudo contra a lógica implacável de um sistema que devora até seus próprios filhos. O estupim? Uma viagem ao Azerbaijão em meio à tensão com a Armênia. Lá, Markov não resistiu e soltou elogios exagerados ao presidente Ilham Aliyev, chamando-o de um dos líderes mais experientes do mundo moderno e representante do lado vencedor. Para um regime paranoico como o russo, qualquer sinal de simpatia por um líder estrangeiro, ainda mais em um conflito delicado, é motivo suficiente para acionar o alarme. E assim, o que deveria ser um mero deslize diplomático virou uma sentença. Mas a queda de Markov não parou por aí. Em uma tentativa desesperada de se redimir, ele cometeu um erro ainda maior. Sugeriu que a Rússia tinha culpa no acidente aéreo que matou dezenas de passageiros no Azerbaijão. Precisamos reconhecer o que está acontecendo entre os dois países, disse, como se a simples menção à responsabilidade russa não fosse um tabu sagrado. Foi o suficiente para que os próprios colegas de propaganda o crucificassem. De uma hora para outra, o mesmo Markov que defendia caçar espiões e punir traidores virou alvo de uma campanha de linchamento virtual. É preciso verificar de onde vinham os pagamentos dele. Devemos investigar até o fim. Gritavam os mesmos que dias antes o aplaudiam de pé. Eis a grande lição: em regimes autoritários não existem amigos, apenas cúmplices temporários. A lealdade é uma moeda sem valor. Hoje você está no topo, amanhã pode estar no fundo do poço. Basta um deslize, uma palavra fora do lugar, um elogio mal calculado. A máquina não perdoa. Ela precisa de bodes expiatórios para justificar sua própria existência, e quando os inimigos externos se esgotam, ela volta suas garras para dentro. Foi assim com os bolcheviques, que devoraram seus próprios revolucionários. É assim hoje com propagandistas que acreditavam estar imunes ao monstro que ajudaram a alimentar. E Markov não está sozinho nessa. Tatiana Montian, outra figura que trocou a Ucrânia pela Rússia em busca de fama e dinheiro fácil, também descobriu da pior forma que o preço da traição é alto demais. Durante anos, ela foi a voz perfeita para o Kremlin. Atacava o Ocidente, defendia a operação especial, chamava os ucranianos de nazistas. Chegou a trabalhar com Margarita Simonian, a rainha da desinformação russa, e a aparecer nos canais estatais como uma espécie de especialista em geopolítica. Mas aí, como num passe de mágica, Montian despertou. Começou a denunciar a corrupção no Donbas, a falar sobre os lucros obscenos dos líderes separatistas, a expor as condições desumanas dos soldados russos no fronte. Claro que o regime não perdoou. Em pouco tempo, ela foi incluída na lista de terroristas e extremistas do Rosfmonitoring, com direito a até 5 anos de prisão e perda da cidadania russa. O mesmo sistema que a usou como marionete agora a trata como inimiga pública. E o mais irônico? Montian não é nenhuma heroína. Ela só percebeu tarde demais que em um jogo onde todos são descartáveis, até os mais fervorosos defensores do regime acabam virando alvos. A história se repete, e não é por acaso. Regimes como o de Putin são construídos sobre a lógica da paranoia. Hoje você é o caçador, amanhã pode ser a presa. Os que ajudam a erguer os campos de concentração sempre acreditam que estarão do lado de fora das grades, observando. Mas a realidade é cruel.
Quando a máquina começa a girar, ninguém está a salvo. Nem os propagandistas, nem os burocratas, nem os patriotas de plantão. Então, para quem ainda acredita que vale a pena vender a alma em troca de migalhas de poder, um conselho: olhem para Marco, olhem para Montaigne, olhem para os milhares de nomes esquecidos que um dia acreditaram estar acima da lei. A máquina não tem memória. Ela só sabe triturar. E quando chegar a sua vez, não adianta chorar, implorar ou tentar se justificar. O sistema já terá outro bode expiatório na fila, pronto para ocupar o seu lugar. E agora, o circo pegou fogo. Quem diria que Montaigne, a mesma que vociferava contra traidores e defendia a verdade russa com unhas e dentes, acabaria com um rótulo de terrorista colado na testa? O mesmo sistema que a usou como marionete agora a joga na fogueira. E o mais irônico é que ela ainda acreditava estar segura. Mas o Kremlin não perdoa. Nunca perdoou. Basta um passo em falso, uma palavra fora do tom e pronto. Você vira um novo inimigo público número 1. Os mesmos canais que a idolatravam ontem agora a chamam de agente ucraniana, extremista ladra de doações para a guerra. E o detalhe mais cruel? Ela mesma ajudou a construir essa máquina de linchamento. Cada insulto que ela cuspiu contra dissidentes, cada acusação de traição que lançou contra outros, agora volta como um bumerangue. A diferença é que, para ela, não há advogado, nem apelação, nem misericórdia. Apenas uma conta bancária bloqueada, um nome manchado e a certeza de que, no fim, o regime não precisa de heróis, precisa de bodes expiatórios. E não pense que isso é exclusividade dela. Olhe para Tsariou, o ex-presidente da autoproclamada Novorossia, que passou anos vendendo ilusões de vitória fácil e agora vê sua família ser alvo de drones ucranianos em território russo. Ele que um dia prometeu tomar Kiev em 3 dias, hoje admite que a guerra não tem fim à vista e ri da própria propaganda que ajudou a espalhar. Mas o riso é amargo. Porque o Kremlin não esquece e não perdoa e, acima de tudo, não perdoa quem ousa dizer em voz alta o que todos já sabem, que a Rússia está atolada numa guerra sem saída, com uma máquina militar obsoleta, comandantes medíocres e soldados enviados para a morte como gado. Ou então veja o caso de Borisky, o governador fantoche da região de Belgorod, que ousou dizer o óbvio, que a população local não está preparada para se defender. Em vez de reconhecer o problema, o sistema preferiu crucificá-lo. Afinal, admitir fraqueza é impensável. Melhor culpar o mensageiro, difamá-lo, transformá-lo em alvo de escárnio nacional. E assim caminha a Rússia, entre a negação e a paranoia, onde qualquer crítica é tratada como traição, e qualquer traição, no fim, é recompensada com o esquecimento. Porque é isso que o regime faz. Ele devora seus próprios filhos. Usa-os enquanto são úteis, descarta-os quando se tornam inconvenientes. E não importa se você foi um propagandista fiel, um patriota de primeira linha ou um burocrata obediente. No momento em que deixar de ser útil, você será jogado aos lobos. Sem aviso, sem explicação, sem remorso. A máquina não tem lealdade. Ela só tem fome. E quando chegar a sua vez, não adianta chorar. O show já terá outro protagonista, e você será apenas mais um nome na lista dos esquecidos. E essa é a verdade nua e crua que eles não querem que você enxergue. Enquanto você ainda acredita nas fábulas de unidade e fraternidade, a máquina já decidiu seu destino. Hoje você é o herói, o filho pródigo, o defensor da pátria. Amanhã, um traidor, um infiltrado, um peso morto a ser eliminado. Eles não precisam de você, eles precisam da sua obediência. E quando essa obediência se esgota, quando você ousa questionar, quando deixa de ser um fantoche útil, a cortina cai. Sem cerimônia. Sem piedade. Lembra-se daqueles que juraram lealdade até o fim, dos que repetiram cada palavra de ordem como se fosse um mantra sagrado? Onde estão eles agora? Alguns já foram triturados pelo sistema, outros esperam sua vez, quietos como cordeiros no matadouro. Porque o jogo é esse. Você entra acreditando que é parte de algo maior, mas na primeira curva, descobre que é apenas mais um dente na engrenagem. E engrenagens, meu amigo, não tem nome, não tem rosto, não tem memória. Eles vão te usar até o último suspiro, até que sua voz se cale, até que suas convicções se transformem em pó. Depois vão apontar para você e dizer: vejam, esse aí sempre foi um fraco, um traidor, um inimigo do povo. E o pior, muitos vão acreditar, porque a máquina não apenas devora, ela reescreve a história. Apaga seu passado, distorce suas palavras, transforma sua luta em crime. E quando você olhar ao redor, perceberá que está sozinho, que os mesmos que aplaudiram suas vitórias agora cospem no seu túmulo. Mas não se engane, esse não é um aviso para os outros. É para você, porque a roda gira e ninguém está imune.
nem o mais fiel dos soldados, nem o mais ardoroso dos crentes. A única diferença entre você e os que já caíram é o tempo. E o tempo, como eles dizem, é um juiz implacável. Então, pergunte a si mesmo: até quando você vai alimentar essa fera? Até quando vai acreditar que desta vez será diferente? Porque a história não mente. E a história mostra sem rodeios que quem joga com o fogo acaba queimado. Quem se ajoelha diante da máquina, mais cedo ou mais tarde, é esmagado por ela. Mas há uma escolha. Sempre há. E ela começa quando você decide não ser mais uma peça descartável. Quando você recusa o papel de vítima, de bucha de canhão, de marionete nas mãos de quem só sabe destruir. O futuro não está escrito. Ele é construído com coragem, com verdade, com a recusa em ser cúmplice do próprio extermínio. Eles querem que você acredite que não há saída, que a resistência é inútil, que o sistema é invencível. Mas lembre-se, toda máquina, por mais poderosa que pareça, depende de quem a alimenta. E se cada um que ainda tem voz, cada um que ainda tem consciência, cada um que ainda se recusa a ser esmagado disser basta, então, meu amigo, o jogo muda. O momento é agora, porque amanhã pode ser tarde demais. E quando a poeira baixar, quando os livros de história forem escritos, você vai querer estar do lado certo. Não como mais um nome apagado, não como mais uma vítima do esquecimento, mas como alguém que ousou lutar, que ousou dizer não, que ousou ser livre. Porque no fim das contas, a única coisa que eles não podem tirar de você é a sua escolha. E essa escolha, hoje, define tudo.